paz do Senhor, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo nesta hora. Estamos aqui novamente, vamos falar do amor de Cristo. E nessa oportunidade eu quero compartilhar uma mensagem de vitória para a tua vida. Convido você a ler a Bíblia Sagrada comigo, no livro de Lucas, no capítulo de número 7, versículo de número 13. Lucas, capítulo 7, versículo 13, que diz assim, E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Meus irmãos, Jesus tem todo o poder. Todos nós sabemos que Jesus é o Todo-Poderoso. Não tem ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, mais poderoso que o nosso Senhor Jesus. Ele tem todo o poder. E eu quero trazer nesta hora uma palavra de vitória para a tua vida. Eu quero trazer uma palavra intitulada As Três Fases da Morte. Mas espera aí, parou. Você vai falar de vitória falando de morte? Calma. Viaja comigo um pouquinho. Jesus Cristo havia descido os Montes das Oliveiras. Entra no barco e atravessa para Gadara. Lá em Gadara, ele expulsa um demônio de um endemoniado, que a maioria dos conhecedores do Evangelho sabe, o endemoniado gadareno. E quando Jesus termina de expulsar aquele demônio, Jesus vai única e exclusivamente para isso, para aquele lugar. Ele volta para a Galileia. Quando ele chega próximo à Galileia, quando ele está na Galileia, na praia da Galileia, a multidão estava esperando Jesus. E uma grande multidão o oprimia, de modo que ele estava sendo sufocado pela multidão. E Jesus curava e tocava, e as pessoas queriam conhecer, queriam saber quem era Jesus, e tudo que ele fazia, as pessoas gostariam de conhecê-lo, e Jesus estava indo pregar o Evangelho. Quando Jesus está no meio dessa multidão, chega um homem da sinagoga, o chefe da sinagoga. Para quem não sabe o que é sinagoga é uma igreja, é um nome judaico de igreja, e lá em Israel o pessoal chama de sinagoga. Ele era um chefe da sinagoga, nós podemos transliterar para nossos dias como um pastor. Ele era um pastor lá em Israel. E ele vai até o encontro de Jesus. Quando ele chega perto de Jesus, ele fala, mestre, a minha filha está prestes a morrer. Ela ainda não morreu, ela está prestes a morrer. Eu preciso que o Senhor vá lá na minha casa. Jesus olha para ele e diz, já vamos, calma, que eu já vou. Enquanto isso, no meio da multidão tinha uma mulher que sofria de um fluxo de sangue. Havia mais de 12 anos que ela padecia de um fluxo de sangue. Ela havia gastado tudo que ela tinha, seus bens materiais, seu dinheiro, sua conta bancária, tudo havia se acabado e ela não tinha mais esperança. Para aquela mulher a única esperança era tocar em Jesus para ser curada. Mas tinha um problema. A mulher, na época em que Jesus vivia, ou no judaísmo, ela não tem muita prioridade, ela não tem muita vez. As pessoas não dão muito valor para a mulher. Quando a mulher está com fluxo, pior ainda, ela não poderia se aproximar de homens, quanto mais tocar em um homem. E ela se aproxima e toca de leve nas vestes de Jesus. Quando essa mulher toca nas vestes de Jesus, o que me chama a atenção é a sensibilidade do nosso Salvador, que em meio a uma grande multidão que o oprimia, ele sentiu uma pessoa que o tocou com necessidade. No mesmo instante em que ela toca com a sua necessidade, com o seu problema, o mestre sente que de si sai virtude. E agora ele pergunta para os que estão mais próximos, dizendo, alguém me tocou. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. E as pessoas disseram, mas é lógico que alguém tocou. A multidão te oprime, todos te tocam. Não, quem me tocou, diferente. Eu senti que saiu uma unção da minha vida diferente. Imagine a mulher. A mulher está imunda. Ela virou uma pessoa sem dinheiro. Provavelmente ela não estava muito bem vestida. No meio de uma multidão de homens, a maioria eram homens que estavam ali. Ela havia se escondido no meio da multidão e estava parada. E de repente ela escuta, eu quero saber quem que me tocou. Aquela mulher, o seu coração bateu mais forte, acelerado naquela hora. Mas ela teve coragem.
que ela se apresentou e disse: mestre, fui eu que te toquei. Eu queria que você tivesse a autoridade, que você tivesse a coragem que essa mulher teve de tocar nas vestes de Jesus. Na hora que você tocar nas vestes de Jesus, o teu milagre vai chegar. Olha para cá, eu preciso continuar. Essa mulher tocou em Jesus. Enquanto tudo isso acontecia, veio um servo de Jairo e disse: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. Não fale mais com o mestre. A tua filha morreu. A tua filha morreu. E agora Jesus olha para Jairo e diz: vamos até a tua casa. Mas agora já não adiantava mais, havia morrido. E quando uma pessoa morre, existem algumas coisas que acontecem no corpo da pessoa. A pupila se dilata, a sua boca seca, as suas entranhas começam a se estourar, o fígado começa a emitir um líquido que vai diluindo toda a sua parte interna, o sangue para de ser drenado ou bombeado nas veias, e agora o coração para de bater, o cérebro não funciona mais, e a medicina nos diz que alguns segundos sem oxigenação no cérebro não tem mais vida para essa pessoa. Essa era a situação que se encontrava essa menina morta na cama. Mas Jesus entra, e quando ele entra lá, ele chama Pedro, Tiago e João, e eles oram por aquela menina, e Jesus devolve-lhe a vida e diz para ela: vai, alimente ela. Que alimento que era esse? A palavra do Senhor, era a Bíblia, era a palavra, alimentar da palavra. E Jesus mandou os pais alimentarem a menina. Eu vejo aqui a primeira fase da morte. A primeira fase da morte é quando a pessoa falece. E ao falecer ela é levada até um lugar, um determinado lugar, para ser velada. Ali começa a primeira fase da morte, onde a pessoa é velada. Jesus Cristo tem autoridade para repreender a morte, mesmo no início dela, quando ela começou, quando o corpo está sendo velado. Se Jesus quiser, Ele pode passar e ressuscitar. Mas o que mais você vai falar? Escute-me, por favor. Olhe para mim, por favor. Jesus Cristo sai dali e ele vai indo o caminho a Naim, uma cidade que estava a cerca de 5 quilômetros de Nazaré. Quando ele estava chegando na cidade de Naim, saía uma multidão de dentro da cidade com um caixão. E agora Jesus vinha com uma outra multidão. E as duas multidões se encontraram. As duas multidões se encontraram. Quando se encontraram, a vida se encontrou com a morte. A alegria se encontrou com a tristeza. E ali aconteceu a segunda fase da morte que eu quero falar para ti nessa hora. A segunda fase da morte é quando a pessoa que está sendo velada sai do lugar aonde ela está sendo velada e ela está a caminho do cemitério. Jesus interrompeu uma caravana fúnebre para tocar no moço e dizer a ele: levanta, e ele levantou. Jesus tem poder para ressuscitar alguém que morreu e está há poucos dias morto. Jesus tem poder para ressuscitar alguém que já morreu faz 24 horas e está indo rumo ao cemitério. E olhe para cá que eu já vou terminar. Jesus sai dali e ele vai para uma cidade chamada Nazaré. E lá em Nazaré, ele está parado, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. E algumas pessoas mandaram chamar Maria e Marta, mandaram alguém avisar Jesus que o seu amigo Lázaro estava morrendo, que o seu amigo Lázaro estava passando por dificuldade. E agora, quando Jesus ouve a notícia, ele não vai, ele continua pregando por mais 4 dias, e Lázaro morreu. Lázaro não resistiu o seu problema. Lázaro não resistiu o que ele tinha de doença física e morreu. Enquanto Jesus pregava, velaram Lázaro, pegaram o cortejo fúnebre e foram até o cemitério. Colocaram Lázaro numa tumba e uma pedra muito grande em cima. A tradição judaica nos diz que eles enrolavam o corpo do defunto para que ele ficasse ali em cima de uma bancada. Assim estava Lázaro amarrado com faixas. E Jesus Cristo está pregando o Evangelho. E depois de 3 dias, 4 dias, ele resolve ir até Lázaro, visitar Lázaro. Quando ele vai chegando perto de Lázaro, ele recebe a visita de uma das irmãs dizendo: mestre, se o senhor tivesse chegado aqui um pouquinho antes,
o nosso irmão não teria morrido. O nosso irmão não teria morrido. A outra estava pranteando lá dentro da casa com as vizinhas. E Jesus para na frente daquele defunto, ou da frente daquele cemitério. E da frente daquele cemitério, daquela tumba onde estava Lázaro, Jesus derrama uma lágrima. E aqui eu teria uma outra palavra para dizer para você o quanto Jesus é humano. O quanto Jesus era humano. Ele chorou porque o seu amigo havia falecido. Talvez a pior das dores que você esteja passando seja a dor da perda de alguém. E você chora e lamenta, pensando que você está sozinho e abandonado. Mas eu quero te dizer uma coisa nesse instante. Jesus de Nazaré, Ele contempla as tuas lágrimas. E Ele nessa hora, Ele quer te dar autoridade para você passar por cima e você sair vencedor. Jesus para na frente daquela pedra onde estava Lázaro morto. Mandou que retirassem a pedra. E agora as pessoas disseram, mas como nós vamos retirar a pedra? Se já faz 4 dias que ele morreu, já está cheirando mal. Não temos condições de abrir essa pedra. E Jesus fala, tira a pedra, remove a pedra. E removeu a pedra. Agora Jesus não dá uma ordem dizendo que o morto ressuscitasse. Ele não dá uma ordem, ele não toca no esquife para que o esquife levantasse, como ele fez com o filho da viúva. Mas Jesus, com uma voz mansa, com uma voz suave, ele olha para dentro daquela tumba onde estava Lázaro e diz, Lázaro, sai para fora. E Lázaro, obedecendo a voz do mestre, todo enrolado. Quando o nosso Deus fala, até o inferno inteiro tem que obedecer. E agora o nosso Jesus falou, a morte teve que dar um jeito. E a vida voltou para Lázaro. E Lázaro começa tudo que havia nele morto começa a reviver. Seus olhos começam a reviver. O coração começa a bombear sangue para as veias que estavam paradas. O seu cérebro volta a funcionar. As suas pernas, os nervos se desenrolam. E ele volta a ter vida. E sai com vida para fora daquele lugar. Eu quero te dizer que aqui eu encontro a terceira e última fase da morte. É a fase quando a pessoa é enterrada. Quando alguém morre, ele é passado pelo período de velar. A pessoa é velada. A pessoa sai de onde está sendo velada e vai rumo ao cemitério. Quando ela está no cemitério, que ela entra dentro da tumba, ou seja, da gaveta onde ela está sendo enterrada. É o final de tudo, acabou-se. Para eu ter uma palavra de Deus para dizer para você. Se você morreu espiritualmente faz poucos dias, Jesus tem poder para te ressuscitar. Se você morreu já faz 24 horas e estão te levando para o cemitério, Jesus tem poder para te ressuscitar. Se já faz mais de 4 dias que você morreu, Jesus tem poder para dar uma ordem à morte, e a morte tem que dar vida para você e você se levantar. Eu quero orar para a tua vida, vida sentimental, vida amorosa, vida financeira. Quem sabe você está passando um caos, você não tem mais jeito. Mas o meu Jesus diz que para tudo tem um jeito. Para todas as coisas tem um jeito. E tem uma oportunidade para você ainda. Quem sabe, se você quiser, pode colocar a mão no seu coração. Eu vou orar por ti. Pai, eu quero agradecer por essa pessoa, por esse irmão, por esse amigo que me ouve nessa hora, que me escuta nesse momento. Pai amado, entra com providência dentro da casa dele, na vida financeira, na vida material, na vida espiritual. Quem sabe a pessoa for magoada, foi ferida e está abandonando a fé e deixando de lado de acreditar em Ti, mas que nessa noite, nessa hora, nesse instante, nesse momento, nesse dia, o Senhor possa bradar para dar vida e vida nova, e que ela receba agora em nome de Jesus a vida nova, que seja renovada em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja contigo e que você tenha um dia abençoado em nome do Senhor Jesus.